Muito bem, hora de oração, excelente dia para você, como você está hoje? Em nome de Jesus, ótimo fim de semana para você, bom descanso, que Deus coloque paz no teu coração para confirmar a obra que Ele tem a realizar na tua vida em nome de Jesus. Quero orar por você agora, apresentar a tua caminhada, talvez algum familiar teu que está enfermo, ou você mesmo que está enfrentando alguma fase, alguma situação e que está procurando e buscando receber de Deus aquilo que você sabe que Ele é poderoso para te dar, mas com as suas próprias forças você não tem alcançado. Saiba, aquilo que é impossível aos homens é possível ao Senhor nosso Deus. Vamos orar. Em seguida, eu quero repartir uma porção da palavra de Deus com você hoje, em nome de Jesus. Se você está enfermo, coloque a mão sobre a área enferma. Se você está, de alguma maneira ansioso, angustiado ou mesmo descontrolado, se você está desiludido da vida ou se você tem muitos motivos para agradecer, ore a Deus comigo agora em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós nos reunimos nesta manhã, nesta gravação, neste vídeo, de todos os dias, para te agradecer pelo dom da vida mais uma vez. Eu quero te agradecer e te louvar por esse caminho que o Senhor tem dado, pela vida de cada servo teu, de cada serva tua, que a tua graça, o teu favor possa vir sobre cada um, pela tua misericórdia, Senhor, em nome de Jesus, pela tua misericórdia que lava, que limpa os corações, que torna nova todas as coisas, que renova sobre nós a oportunidade da vida, a dignidade da vida. Dá graça em nome de Jesus, para que haja cura, para que haja libertação, para que, Senhor, os caminhos sejam aplainados, para que possamos ver os nossos filhos crescer na Tua presença em liberdade, em saúde, Pai, como pessoas íntegras, idôneas. Visita cada familiar, cada amigo, visita, Senhor, em nome de Jesus. Com este clamor e oração, eu quero cobrir a cada um em nome de Jesus. Dá graça para que possam encontrar o seu favor, para que possam voltar para os teus caminhos, para que possam abrir o coração e compreender. Há um Deus nos céus que se manifesta e intercede na terra, que enviou o seu Filho e que ele morreu e padeceu e ele nos enviou o seu Espírito Santo para ser o nosso amigo, ajudador, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Alcança os enfermos, visita, Senhor, aqueles que estão hoje em algum nível de desespero, de problemas, algum nível, Senhor, Pai, de necessidade, tira da perturbação, tira das síndromes, tira, Senhor, em nome de Jesus, do medo do futuro. Eu clamo, abençoo em autoridade, repreendendo a toda a voz contrária, a todo tempo de tempestade, a toda situação do deserto, leões, escorpiões, serpentes, víboras malignas, obra de demônios, sejam repreendidas, caiam por terra, não tem poder. O Salmo 91 diz: calcará aos pés o leão e a serpente, o leãozinho e a áspide não prosperarão na sua caminhada. O Senhor te livre de todo espírito de inveja, de traição, de fascínio e confirme a manifestação do poder da obra e te revele o propósito na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu clamo e abençoo a tua vida em nome de Jesus. Seguimos no Evangelho de Marcos, hoje o capítulo de número 11, e estamos falando sobre esse caminho de Jesus, da preparação, desde que o Senhor levanta João Batista até a cruz e a ressurreição. E nesses últimos dias eu tenho falado sobre esses conselhos de Jesus aos discípulos, a formação de Jesus para os discípulos, e tenho falado sobre como a perseguição contra Jesus, ora dos escribas e fariseus, ou mesmo daqueles que foram enviados de Jerusalém para averiguar todos os casos das curas que Jesus realizava, estava se tornando cada vez mais forte aquilo, né? E como realmente Deus vem e prova os corações, como eu estava falando nesse último dia sobre o jovem rico e sobre como Jesus disse que aqueles que haviam deixado tudo e o seguiram seriam grandemente abençoados. Esta história segue com o pedido de Tiago e de João. Olha que coisa, eles vêm e dizem: Senhor, permita-nos que nós sentemos, Evangelho de Marcos 10, 37, à sua direita e à sua esquerda no seu reino. Meu Deus!
o pedido que eles estavam querendo fazer, serem próximos do Senhor na glória. E aí Jesus diz, vocês podem beber o cálice que eu bebo? Eles olharam para o cálice que Jesus estava bebendo e disseram, podemos. Jesus disse, sim, esse vocês até podem. Mal sabiam eles o que eles estavam falando, porque era uma revelação futura daquilo que seria o seu próprio martírio, não é? Na perseguição, assim como o próprio Senhor. E Jesus disse, olha, isso vocês até podem, mas quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, isso você não pode saber, porque só aqueles para os quais isso estará, então preparado. Olha que coisa tremenda. E nesse caminho ele chega em Jericó, vindo da Galiléia para Jerusalém, seria o momento da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e dali ele seria realmente perseguido, as provações, depois traído por Judas, a confissão de Pedro, assim por diante. Vamos explorar mais sobre isso durante esses assuntos, durante essa semana. Mas ele vai e passa por Jericó, onde sai aquele cego de Jericó correndo. Tem um vídeo muito interessante, eu vou deixar aqui, falando sobre a verdadeira história do cego de Jericó. Eu sugiro que você dê uma olhada, porque realmente é muito interessante e a obra deste milagre. Muito bem, quando eles se aproximam de Jerusalém, Jesus envia os discípulos para pegarem um jumentinho e Jesus entraria então em Jerusalém montado naquele jumentinho. Os religiosos da época interpretavam a lei como se o Messias fosse um grande imperador que viesse com tropas de anjos ou então com um exército imponente que fizesse frente às legiões romanas e destruísse Roma e César e tudo mais. Mas ele veio como filho de um carpinteiro da terra de Nazaré. Imagine, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, disse Natanael a Felipe, né? Em Marcos, no início do Evangelho. Agora, que coisa tremenda. Ele entra e a multidão o aclamava. E diz a palavra do Senhor que a multidão estendia as suas roupas, as suas vestes. Veja que coisa, diante de Jesus, diante do jumentinho que ele estava montado. As pessoas tiravam suas capas, tiravam suas roupas, suas vestes, suas blusas e colocavam. Outros não tinham condições. E aqui os estudos mostram que aqueles que tinham condições colocavam suas capas. Aqueles que não tinham nada, eles arrancavam ramos de galhos de árvores e colocavam na frente, sabe? Por conta da sua pobreza, né? Por conta da sua condição humilde, da sua condição realmente de simplicidade. O versículo 3 do capítulo 11 diz, se alguém vos perguntar por que fazer isto, respondei, o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta. Então foram, acharam um jumentinho preso junto a um portão, do lado de fora na rua, e o desprenderam. E alguns dos que ali estavam reclamaram, por que fazeis isso soltando o jumentinho? Eles responderam, conforme as instruções de Jesus, ou seja, eles disseram, olha, o Senhor precisa deles. E aí então eles vieram e o liberaram. E o que eu quero falar com você hoje é algo tremendo de Deus. No versículo 9, todos os que iam adiante deles, com os que vinham também depois, cantavam, clamavam, dizendo, Hosana, Hosana nas maiores alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, ela é entendida como um grito de louvor, ou como uma petição a Deus por salvação. Quando alguém diz Hosana, Hosana, ela está gritando, Senhor, dá-nos o Messias, dá-nos salvação. Hosana, Hosana. É, então, este grito de uma libertação que está lá dentro do íntimo, dentro do coração, guardado, reservado. Lá no Egito, diz a palavra do Senhor de Êxodo, no capítulo 2, o povo gemia por causa da escravidão do Egito e eles clamavam a Deus e pediam a Deus a libertação. E me lembro disso, né? Aqui, um povo que também gemia pelas cargas e opressões de Satanás e seus demônios e de toda a destruição das tribos de Israel, que não existiam mais, agora existiam províncias, né? A Galiléia era uma província, a Judéia era uma província, a Samaria era outra província do Império Romano, assim por diante. Nestes dias, haviam 5 províncias. Israel havia se dividido em 5 províncias, a Pérea e também a Idumeia, formando as 5 com a Galiléia, a Judéia e a Samaria. As tribos não existiam mais, então hosana nas maiores alturas. Senhor, nós queremos fazer esse grito de louvor, dá-nos
a salvação que vem do Senhor. O Evangelho de Mateus, no capítulo 21, talvez possa ilustrar um pouco mais de detalhes essa palavra. Eu já vou encerrar. As multidões, tanto os que precediam como os que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem no nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrou em Jerusalém e aconteceu um grande alvoroço. Meu Deus, que eu e você hoje possamos cantar, louvar e clamar: Senhor, salva-nos. Senhor, estão aqui as nossas opressões, está aí o Império Romano, estão as destruições deste mundo. Você tem visto o que está acontecendo no Afeganistão, você tem visto as revelações de tantos homens de Deus, você tem visto quanto a palavra de Deus tem sido pregada, e conselhos e revelações, e como realmente o conhecimento da virtude de Deus tem estado acessível. A minha palavra hoje é muito simples: Hosana ao filho de Davi, Hosana ao Filho de Deus. Senhor, dá-nos desta salvação, livra-nos e abençoa-nos e acode-nos em nome de Jesus. E talvez eu possa tirar a minha capa e colocar no caminho para que ele venha e entre gloriosamente. Talvez alguém possa tirar os ramos de árvores, ou talvez eu possa tirar e colocar diante dele, para que ele seja glorificado. E nisso possamos eu e você nos lembrar e declarar com esta palavra de Hosana aquilo que de maneira tão genuína, em essência mesmo, declarou o salmista no Salmo 24. A quem pertence a terra e tudo o que nela contém, e o mundo e os que nele habitam? Ao Senhor pertence a terra, ele a fundou sobre os montes e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá no monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, e que não entrega sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Então, se cantamos Hosana, que nós sejamos esses também que lavam os nossos corações e a nossa consciência de todo mal, porque é esse que poderá entrar na presença do Senhor. Mas ele segue dizendo: levantai, ó portais, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Muitos compreendem que o Salmo 24, ele se cumpre quando Jesus sobe aos céus e entra pelos portais eternos. Mas uma alusão, e aí a minha opinião, quando Jesus entra em Jerusalém, sabe, estava o caminho de tudo ser consumado e esse mundo ser impactado e ser dividido antes dele e depois dele. Que ele possa entrar nos nossos corações e possamos viver uma vida digna na presença dele, em nome de Jesus. Amém? É um assunto intrigante. Eu fico assim, realmente impactado e sinto a unção do Espírito de Deus aqui. Em nome de Jesus. Fica com Deus, deixa o teu pedido de oração nos comentários. Eu vou continuar contando essa história e embasando alguns detalhes nestes dias em nome de Jesus. Compartilhe com outras pessoas que precisam ouvir da palavra de Deus, que precisam de oração. Esteja conosco na nossa igreja aqui em Itapecerica da Serra. Eu e a pastora teremos muita alegria de orar por você e de te abençoar em nome de Jesus. Fica com Deus, ótimo fim de semana.